meu mais recente livro, The Presidential Elections of Trump and Bolsonaro, Whiteness and the Nation, que poderia ser traduzido literalmente para o português como As Eleições Presidenciais de Trump e Bolsonaro, Branquitude e a Nação. É, obviamente, um trabalho comparativo dessas duas eleições que foram vistas como saídas do nada. Como assim, em 2016, as pessoas acordaram de manhã, porque a contagem dos votos foi até muito tarde, e no dia seguinte era um dia cinzento, estava frio, as pessoas, o quê? O Trump ganhou, não é possível, mas a Hillary ia ganhar. De onde saiu isso? Esse país era pós-racial, depois de ter eleito um homem negro para a presidência da República e reeleito esse mesmo homem. Como isso é possível? E também em 2018, no Brasil, primeiro turno, o segundo turno das eleições, mas como assim? Ele nem participou de debates de Bolsonaro, ele acaba ganhando. De onde saíram essas eleições? Então, o meu livro é uma tentativa de juntar, de analisar essas duas eleições como intimamente ligadas ao começo dessas próprias nações, dos Estados Unidos e do Brasil. A ideia é que ambas as sociedades, ambos os países têm um mito de formação, né? Um mito uma ideia de como eles se veem. E eu digo que é um mito, porque o mito é o quê? É uma lenda, é uma coisa que conta uma história que não é necessariamente verdadeira, mas que as pessoas acreditam como tal. No caso dos Estados Unidos, é a ideia de que os Estados Unidos são a terra da oportunidade, a terra dos livres, the land of the free. E, com certeza, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, assinada em 4 de julho de 1776, como todos sabemos, diz que todos os homens são criados iguais, com direito à vida, à liberdade e à felicidade. E é essa a base, está vendo? É a terra das pessoas livres. Mas aí a gente vê a história dos Estados Unidos, que é o que eu faço no primeiro capítulo do livro, desde essa formação. E quem são todos que são criados iguais e têm, digo, direitos iguais? A gente pode argumentar que no século XVIII falar homens queria dizer homens e mulheres. Então, isso exclui as mulheres que não tinham direito a voto, não tinham direito à propriedade privada, o que era uma coisa importante, porque no século XVIII o que definia a classe era acesso à terra como propriedade privada, e só em 1920 que elas conseguem o direito, o sufrágio, o direito de voto. Os índios americanos, os indígenas, também não faziam parte desse grupo de homens iguais, criados iguais. Né? Na verdade, a gente sabe que o país começou na costa leste e, hoje em dia, chega até o Pacífico, porque foi avançando e, nesse avanço, foi pegando terras indígenas. O país, como colônia inglesa, era escravocrata e continuou a ser escravocrata depois da independência. Então, isso significa que as pessoas escravizadas também não eram criadas iguais, não tinham os mesmos direitos. E é uma coisa que foi chamada em 1949 de o dilema americano, né? Como um país que é criado com essas ideias de igualdade explica essa desigualdade constante das pessoas, principalmente das pessoas cujos antepassados foram escravizados. Mas não são só os negros, os chineses também, os imigrantes chineses vieram para os Estados Unidos em grande número no século XIX para trabalhar nas minas de ouro
e na construção de ferrovias, mas não podiam se naturalizar americanos. Em seguida, os japoneses vieram por um curto período, porque eles eram tão atacados por serem considerados chineses, que o imperador japonês proibiu a vinda deles para cá. E vale dizer que os japoneses, os americanos de ascendência japonesa, foram os únicos a serem colocados em campos de internação, que seriam campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial. E no fim do século XIX, começo do século XX, nós também vemos milhões de europeus vindo para os Estados Unidos, mas eles eram do sul e do leste da Europa, e eles não eram, naquela época, considerados brancos. Então, tem uma coisa que até o começo do século XX, só uma pessoa considerada branca podia se naturalizar norte-americana. E depois, com os latinos, e concomitante, né, no caso dos mexicanos, quando os Estados Unidos ganham a guerra e tomam 1/3 do território mexicano, aquelas pessoas se tornam americanas, mas elas não têm os mesmos direitos. Então, a grande tema que une todas essas histórias por trás da história da terra das pessoas livres é a ideia de que ser branco é o que define ser americano. E, embora no começo eles não se referissem a essas pessoas como brancas, mas com o tempo isso fica muito claro, que as pessoas que pertencem a essa nação são brancas. As outras pessoas que não são consideradas brancas têm que lutar para serem reconhecidas como pertencentes a essa nação. Nesse contexto, a gente vê a eleição do Trump como uma continuação dessas ideias quando ele quando a base da campanha dele foi dizer que os Estados Unidos iam cortar a migração de mexicanos, de pessoas do Oriente Médio, porque mexicanos, a maioria dos mexicanos são criminosos, porque a maioria das pessoas do Oriente Médio são terroristas, mas por trás dessa ideia, mexicanos e pessoas do Oriente Médio não são, ele não estava considerando essas pessoas brancas. E essa é a minha ideia, a ideia que eu desenvolvo no primeiro capítulo do meu livro.